Oi, gente, bom dia. Na experiência de hoje, nós vamos poder trabalhar algo bem interessante, que é o processo de fusão de ouro. Como é que isso é feito? A fusão do ouro, ela é feita em algumas etapas. Só que aqui a gente já tem uma semijoia. Na verdade, isso é uma semijoia que eu comprei na Romanel, e nessas condições eu não posso querer que isso aqui tenha bastante ouro. Por quê? Como semijoia, isso tem o mínimo de ouro possível. Tanto que faz uns 4 anos mais ou menos que eu comprei e já tem o processo de oxidação, ou seja, já está enferrujando. Em outras palavras, já está oxidando, já está descascando. Nós vamos, portanto, atacar essa semijoia com ácido nítrico concentrado, que é um dos processos pelos quais a gente faz a obtenção do ouro. Eu peguei esse almofariz, vou colocar a aliança aqui dentro e deixar aqui do lado de fora. Vai liberar gases de oxigênio, aliás, gases de nitrogênio, óxido nitroso e óxido nítrico, e assim, certamente, depois de algum tempo, nós precisamos evitar respirar ou aspirar esse gás, tanto que a gente está fazendo do lado de fora, tá certo? Vou colocar aqui e sair de perto. Comece a observar que a solução começa a ficar inicialmente esverdeada e depois, como tem bastante cobre, isso vai ficar azulado. Tem uma opção de cobre, tem um pouco de prata, mudando de cor. Daqui a pouco a gente volta. Que vão começar a ser liberados. Na verdade, está começando a eliminar os vapores de nitrogênio, óxido nitroso e óxido nítrico. Nós não devemos aspirar esses vapores. Esses vapores são bem prejudiciais à nossa saúde. Situações que devem ser evitadas. A aliança está sendo atacada, né? O processo de dissolução. A gente vai esperar um pouco até acabarem esses vapores. Depois de uns 5 minutos de reação com a solução nítrica, obtivemos esta solução azul esverdeada. Significa dizer que nós temos aqui bastante cobre. Toda solução que contém cobre, ela é azul, esverdeada, e nós vamos fazer a filtração, tá certo? De modo que, em seguida, nós tenhamos condições de, se houvesse temperatura suficiente, obter a separação do ouro do cobre. Aliás, o cobre e a prata seriam separados do ouro, e a 1337 graus centígrados nós temos o ponto de fusão do ouro, enquanto que a prata por volta de 830 e o cobre muito menos, na casa dos 300 graus. Então, nessa situação, a gente tem aqui a solução que contém cobre, prata e ouro, ok?
nós não temos temperatura suficiente para obter 1337 graus, porém, é importante que vocês saibam que nessas condições, algumas propriedades do ouro. O ouro é o metal mais maleável que nós conhecemos. Isto quer dizer o quê? Um metal é maleável, pessoal, sempre que ele conseguir formar lâminas. Tanto que 1 grama de ouro é capaz de formar uma lâmina da ordem de 10 elevado a menos 5 centímetros. Além desta maleabilidade, tem outra propriedade extremamente interessante, que é a ductibilidade. O ouro, ele é tão dúctil, e quando eu falo em ductibilidade, a condição do metal formar fios. Se eu pegar 1 grama de ouro e tentar esticar num fio, eu consigo um fio de aproximadamente 2 quilômetros de extensão, 2.000 metros, 1 grama de ouro. São algumas propriedades que separam o ouro extremamente pouco reativo, ou seja, por isso que a gente diz que é um metal nobre, não só no fato de condição de valer mais dinheiro, mas no caso da tabela periódica, um elemento é tão nobre quanto menos ele reagir. E de todos os elementos, o ouro é o que menos reage, tanto que ele só reage em meio ácido nítrico ou em meio água régia, tá certo? Portanto, para eu poder calcular, por exemplo, a pureza do ouro, eu iria naturalmente aquecer isso daqui a temperatura adequada, e para calcular a pureza eu pego o peso seco, divido pelo peso molhado e multiplico por uma constante 51.813. Feito isso, como é que eu faço esse peso seco e esse peso molhado? O peso seco, naturalmente, pego uma balança uma balança analítica, que é uma balança com condições de pesar até 3 casas depois da vírgula, pelo menos, peso, e depois eu pego, naturalmente, a joia, a aliança no caso, e o que eu obtenho de ouro para ser trabalhada essa pureza, e eu amarro numa linha bem fina e coloco o becker na balança. Vem ver só como. Eu vou, por exemplo, supondo que eu tenho aqui o metal ouro, eu vou colocar na balança, ligo a balança, zero a balança, zerar a balança, coloco uma quantidade de água destilada, em seguida eu vou tarar a balança e colocar uma linha bem fina, né, e coloco a peça que eu obtive dentro desta água. Vai haver uma pequena alteração. Quando der, por experiência, quando der 0,37, significa o ouro 1000, que eu vou pegar o peso molhado, dividir por 0,37 e multiplicar por 51.813. Quando eu faço essa conta, eu obtenho ouro 1000. Ouro 1000, gente, é o ouro 100%, é só ouro. E para eu determinar a quilatagem deste ouro, logicamente eu vou pegar este 1000
que eu obtive através desse cálculo e dividi por outra constante, 41,666. Eu divido 1000 por 41,666 e eu acabo obtendo os 24K, que significa o ouro 1000. Muito obrigado. Bom dia.